20 de janeiro, dia de São Sebastião, mártir. O santo de hoje nasceu em Narbona, seus pais oriundos de Milão, Itália, isto no século III. São Sebastião, desde cedo, muito generoso, dado ao serviço, recebeu a graça do santo batismo e o quanto zelou, não só em relação à sua vida, mas dos seus irmãos. Por quê? Ora, ao entrar para o serviço do império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente, mas principalmente na alma. Essa saúde que só a graça de Deus nos dá. E ele não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do império. E ele ficou conhecido por muitos cristãos. Por quê? Ora, sem que as autoridades soubessem, porque nesse tempo, sob o império de Diocleciano, a igreja, os cristãos eram duramente perseguidos porque o imperador, o império, adorava os deuses, enquanto que os cristãos, o Deus uno e trino, não adoravam as coisas, e sim essas três pessoas, um só Deus, o mistério da Trindade. Esse mistério que entra na nossa vida pela graça do santo batismo, entrou na história de São Sebastião e o levava na caridade a consolar aqueles cristãos que eram até presos e na fraqueza ou nas influências de familiares estavam até dispostos a renunciar em Jesus, se tornando assim apóstatas, mas São Sebastião consolava de maneira secreta, muito sábia, uma evangelização eficaz, pelo testemunho que não podia ser explícito, mas acontecia. São Sebastião tornou-se um defensor da igreja como soldado, como capitão e também o apóstolo dos confessores, aqueles que eram presos e que podiam confessar Jesus ali, e também apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. No coração de São Sebastião ele tinha esse desejo de se tornar mártir. E como aconteceu? Um apóstata denunciou para o império e estava ele, agora diante do imperador. O imperador muito triste porque era como uma traição ao imperador, ao império, mas ele deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império e o imperador era esse serviço. E denunciou aquele paganismo e a injustiça de perseguir a igreja de Cristo e perseguir os cristãos. São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus. O imperador não aceitou e com o coração fechado mandou prender num tronco e muitas flechadas sobre ele, até o ponto de pensar que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, que o conhecia, se aproximou e percebeu que estava ainda vivo, por graça, cuidou das feridas de São Sebastião. E São Sebastião, ao recobrar a saúde depois de um tempo, se apresentou novamente para o imperador, queria o bem do imperador, testemunhou, evangelizou, mas dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. Peçamos a intercessão desse grande santo, porque estamos num tempo em que a igreja precisa de defensores do amor e da verdade. São Sebastião, rogai por nós.